Eu estou só esperando iniciar a gravação. Pronto, agora começou a gravar. Vocês já estão vendo o quadro aí, né? Tá ótimo. Então, eu vou passar para minha telinha. Se alguém tiver alguma pergunta, qualquer coisa agora, é só puder usar o microfone me ajuda, tá bom? Eu não vou mais essa tela aqui do mudo. Então, deixa eu só dar um reforço de aviso primeiro, que é o seguinte. Eu não cheguei a conferir se alguém da turma já fez ou não, mas eu tinha avisado na segunda passada, né? Então, desde o sábado passado está aberto o período para realizar o primeiro questionário avaliativo deste segundo bimestre e vai até esse sábado, 23h59, tá bom? Assim que você começar a fazer, você tem 2 horas para realizar esse questionário e a tentativa é única, tá? Então, assim, lembrem de fazer, porque é a primeira nota do bimestre. A segunda será a matéria que a gente vai iniciar hoje, que é a parte de funções quadráticas. E a terceira nota é a autoavaliação, tá? Então, só reforçando, se você fez, mas sabe que algum colega não fez, puder avisar ele, tá bom? Ou se você tivesse esquecido, aproveitar que você ainda tem hoje, amanhã e sábado ainda para fazer, tá? Encerra 23h59. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, a parte de funções quadráticas, tá bom? Lá na página, para quem tiver com o livro e quiser acompanhar, lá na página, só conferir aqui no livro, a partir da página 102, tá bom? Então, a partir da página 102, rola o capítulo 4. Sobre funções quadráticas. Vou aproximar mais, acho que fica melhor para ler, né? Se você acompanha o Moodle direitinho aí, vão ver que eu sempre tenho alimentado exercícios novos para vocês e já tem diversos do que eu passei no plano de atividade remota. Diversos exercícios desse capítulo já estão resolvidos, vários deles gravados para vocês, tá bom? Então, só reforçando aqui a partir da página 102, os exercícios que comecei a pôr para vocês são a partir da página 105, se eu não me engano. Então, os que eu selecionei da página 105 eu já resolvi todos para vocês. Da página 109 falta um. Aí depois, só mais lá para frente, a partir da página 129 que eu ainda não resolvi. Mas até aí, o resto está tudo resolvido para vocês. Então, a sugestão é que deem uma olhada lá quando a gente for avançando com a matéria, para não deixar acumular e não criar muitas dúvidas, tá bom? Então, a gente começou. Na verdade, esse curso do primeiro ano essencialmente fala sobre funções. Então, lá no hora que eu assumi com vocês nesse período de pandemia, a gente começou a falar sobre o que era uma função. Então, lembrando, funções era uma regra que ensinava como que associa elementos de a um único elemento de B. A gente manda x em f de x, ou às vezes chama de y se é f de x. E aí existem vários tipos de funções. A que a gente estudou no capítulo 3 eram funções desse tipo aqui, a x mais b. Funções afim, onde a potência aqui de x que aparece, máxima, é 1. Para funções quadráticas, a gente quer estudar coisas onde a potência maior que aparece para x é 2, ok? Então, isso aqui vai mudar. A maior potência de x que aparece aqui é 2. Então, uma função f de r em r. Aqui eu escrevi A em B porque A e B, em geral, aqui são subconjuntos de R para a gente, ok? Pode ser o próprio R, né? Então, a definição a gente dá uma mais geral possível, que a gente está trabalhando sobre os reais. Então, uma função f de R chama-se quadrática. Vamos pôr aqui um destaque, então chama-se quadrática. Quando existem A, B e C números reais,
ok? A, B e C números reais, com A diferente de zero, tais que f de x seja da forma ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Então, são funções desse tipo, onde, como eu falei, a potência maior do x que aparece aqui é o 2. Eu vou reforçar aqui o a tem que ser diferente de zero, ok? Então, alguns exemplos simplesinhos de funções quadráticas. Então, exemplo, sei lá, item A, f de x igual a, por exemplo, menos x ao quadrado mais 100, ok? Mais 100x, por exemplo. Essa aqui, ela tem, só para dizer, né, o a igual a menos 1, né, o coeficiente de x ao quadrado é menos 1, o coeficiente que está com x é 100, e o elemento sozinho, que a gente chama de termo independente, é zero, né, ele não apareceu, é zero, tá? Então, esses A, B e C, se você quiser se referir a eles são chamados coeficientes, ok? Normalmente, o termo que não tem x é chamado de termo independente. Se você quiser anotar também, então, termo independente. Ok? Outro exemplo aí, sei lá, exemplo B, f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Ok? Então, por exemplo, nesse caso, o a é 3, o b é menos 2, né, o coeficiente de x, e o c é 1. Há mais exemplos aqui, sei lá, exemplo C. f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 4x menos raiz de 2, por exemplo, ok? Observe que são números reais, pode aparecer qualquer coisa, que pode aparecer, sei lá, uma fração, 4 terços de x, por exemplo. Então, o A é menos 4, o B é 4 terços, e o C, perdão, é menos raiz de 2, ok? Nem sempre precisa aparecer, então assim, só um parênteses, né? Na variável x. Então, por exemplo, quando vocês estiverem estudando física, vocês vão ver, existe equações do movimento, lançamento, por exemplo, não sei se vocês já começaram a estudar, ou uma hora vocês vão estudar lançamento, né? Tipo, um chute de uma bola para cima, ela sobe e cai, ou o lançamento de um foguete, ele sobe, cai, tudo são trajetórias que a gente descreve como parábolas. E as equações que descrevem esses movimentos, em geral, são chamadas de equações horárias, e muitas vezes aparece a variável t, em vez de ser o x, t destacando o tempo. Então, assim, pode aparecer algo desse tipo, assim, sei lá, altura de t, digamos, h de t, sei lá, menos t ao quadrado, mais 2 terços de t, mais, sei lá, 25. Tem um exemplo, estou chutando um exemplo aleatório. Onde esse h descreve a altura que o seu objeto estará em função do tempo t transcorrido, certo? Então, pensando que h é a altura e que t é o tempo, essa aqui é uma função quadrática, só que na variável t. Então, o a aqui é menos 1, o b é 2 terços e o c, nesse nosso exemplo, foi 25, ok? Eu passei aqui, por exemplo, uma onde o c era zero, tá? Mas você pode ter equações onde o b é zero também, ou onde o a e o b são zeros. Então, outro exemplo, sei lá, f de x é x ao quadrado menos 25, ok? Então, nessa, por exemplo, o a é 1, o b é 0 e o c é menos 25. E um último exemplo aqui, sei lá, f de x igual a 2x ao quadrado. Então, nessa o a foi 2,
B é zero e C é zero, ok? O que nunca pode acontecer é o termo de x ao quadrado ser nulo, tá bom? Então, vocês vão ver em física coisas como essa. Então, linka funções, né, com movimentos que descrevem objetos físicos. Vocês vão ver como calcular, por exemplo, aceleração. Aceleração é uma função quadrática, aceleração, né, em função do tempo, coisas do tipo, tá bom? Lançamento de objetos. Deixa eu passar uma reguinha aqui do lado para a gente poder continuar nossa parte de funções. Então, a gente falou de função. Se a gente recorda lá do que a gente aprendeu de funções, né, que está falando de funções quadráticas, o valor de uma função, de modo geral, é simplesmente você só substituir o x por aquele número. Então, por exemplo, qual é o valor da função em x igual a 1? É só trocar o x por 1 na expressão da nossa função, tá bom? Aqui a gente tem a mesma ideia, tá? Aí eu vou só destacar, porque o livro também faz esse comentário. Mas então, o que é o valor ou a imagem de uma função? Valor ou imagem da função quadrática, de uma função quadrática, né? Quadrática em um ponto. Ok? Então, você tem uma função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, e você pega, então, x0, ok? Ou 1, 2, 3, menos 5, não importa, ok? Um número real, pertencente ao domínio da nossa função, e, então, o que é f de x0? É só trocar o x pelo número x0, ok? Isso é chamado o valor ou a imagem da função em x0, ok? Então, esse é o valor ou a imagem, depende de qual livro vocês vão estar lendo, qual exercício, mas significa a mesma coisa, da função em x0, ok? A função f em x0. Então, exemplo aqui. Exemplo. Vamos imaginar que nossa função f seja x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? E, sei lá, item A. Eu quero saber qual a imagem da função em 2, ok? Qual a imagem da função em 2? Eu simplesmente preciso trocar o x por 2. Então, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado é 4, menos 10 mais 6. Então, 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. Okay? Então, a imagem da função f em 2 é 0. Aqui a gente vai chamar depois, a próxima definição que a gente vai ver, esse cara vai ser chamado um zero da função quadrática, assim como tinha para a função afim. Por que ele vai ser chamado um zero? Porque o valor, né, a imagem dele é zero. Okay? B. Por exemplo, qual é o f de zero? Okay? A imagem da função em zero. É só trocar o x por zero. Então, fica com 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Isso dá 6. Aqui uma observação, a gente pode puxar de maneira geral, tá? Uma observação. Se você tem uma função quadrática como essa aqui, então, do lado de amarelo, tá bom? F de zero sempre é o termo independente, né? Porque ó, você fica sempre com A vezes zero ao quadrado, mais B vezes zero, mais C. Isso sempre dá o termo independente, tá bom? Então, eu vou pagar tudo isso aqui, vou deixar só o C igual eu tinha colocado lá. O valor da função em x igual a zero é sempre o termo independente. Ok? Então, você pode puxar como observação aqui. O item, sei lá, item C. Qual é o f de meio, por exemplo? F de meio é, no nosso exemplo, meio.
ao quadrado, menos 5 vezes meio, mais 6. Então, meio ao quadrado é meio vezes meio. 1 quarto. Menos 5 meios, mais 6. Ok? Então, 1 quarto menos 5 meios. Então, 5 meios você pode escrever como 10 quartos, né? Se você simplificar por 2, é uma fração equivalente, né? 5 meios. Então, 1 menos 10 é menos 9 quartos. Menos 9 quartos mais 6. E aí, então, como é que eu somo menos 9 quartos mais 6, certo? Então, menos 9 quartos mais 6. 6, por exemplo, como o denominador é 4, que número eu vou dividir por 4 para dar 6, né? Então, 6 vezes 4, 24, né? 24 menos 9, 15, 15 quartos. Ok? Então, nós temos aqui, sei lá, 15 quartos. Exemplo D, para a gente exercitar um pouquinho as nossas continhas. O que seria calcular f de t mais 1? O que é f de t mais 1? Então, é substituir o x por t mais 1. Então, é t mais 1 ao quadrado, menos 5 vezes t mais 1, mais 6. E como é que você desenvolve t mais 1 ao quadrado? Eu vou fazer aqui embaixo, senão vai ficar muito longo lá. T mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, ok? Aí vamos pôr de amarelo para não misturar. 5 vezes t, 5t. 5 vezes 1, 5. Lembra que o sinal do menos vai distribuir para todo mundo. Se você tem mais facilidade com matemática, você podia já botar menos 5t menos 5, tá bom? Mais 6. Então, t ao quadrado. Agora, olha só, menos 5t. Menos 5t mais 2t, menos 3t. Menos 5. 1 mais 6, 7. Menos 5, 2. Então, deu t ao quadrado menos 3t mais 2, ok? Parava aí, tá? A última pergunta é interessante. Ó, eu vou pôr mais uma antes de pôr essa. Por exemplo, o que é, sei lá, f de x mais h menos f de x sobre h, por exemplo. Então, como que a gente poderia efetuar essa conta para essa função dada aqui inicialmente, tá bom? Então, a gente precisa calcular f de x mais h. O que é f de x mais h? Então, é trocar o x por x mais h. Então, você fica com x mais h ao quadrado. Então, é menos 5x mais h mais 6. Isso é o f de x mais h. Então, lembrar lá. Eu vou até deixar, por exemplo, o f de x de amarelo, que daí a gente põe o que aparecer lá de amarelo para você lembrar que é o f de x. Então, menos f de x. Quem é o f de x, então? Parênteses em todo mundo que tem o menos. X ao quadrado, menos 5x, mais 6. Todo mundo dividido por h. Quem for fazer, pretende estudar, seguir carreira na área de exatas, vai se deparar muito com continhas como essa, tá? Então, depois, como é que desenvolve x mais h ao quadrado? Então, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, menos, agora a gente já pode fazer ó, 5 vezes x menos 5x. 5 vezes h, 5h com sinal negativo. Então, menos 5h mais 6. Aí de amarelo. O menos vai distribuir o sinal em todo mundo. Então, fica menos x ao quadrado. Menos vezes menos, mais 5x. Menos vezes mais, menos 6. Sobre h. Olha que bonitinho. Agora tem coisa que a gente pode simplificar aqui, né? X ao quadrado somando, menos x ao quadrado. Tem mais, sei lá, vamos pegar o azul aqui. Menos 5x mais 5x. Tem mais um, né? Sei lá, de vermelho.
tem 6 somando e menos 6. Então, sobrou 2xh mais h ao quadrado menos 5h sobre h. O legal é que todo mundo tem h, né? Ok? Vamos imaginar aqui que o h não seja zero, né? Porque a gente não pode dividir por zero, né? Então, a gente pode simplificar o h para todo mundo. Então, fica 2x mais h menos 5. Okay? Se vocês se recordarem lá de função afim, quando a gente tinha uma função afim, esse quociente a gente chamava taxa de variação. Taxa de variação média da nossa função. E ela era sempre constante. Para funções afim, dava sempre o azinho aqui, ó, essa continha que a gente fez. Para funções quadráticas, não está acontecendo isso. Ela varia de acordo com x e com h, né? No caso, ela varia de acordo com o x, né? Então, funções quadráticas ela não tem taxa de variação média constante, tá? E, por exemplo, uma coisa legal que vocês podem estudar em física, tem muito a ver com física, é o seguinte: você pega a aceleração de um objeto, quando vocês estiverem estudando. A taxa de variação média dele, então, o que descreve a aceleração vai ser uma função quadrática, funções como essa. A taxa de variação dele, média, vai corresponder à velocidade média dele. Okay? Então, a velocidade é uma função do tipo dessa aqui, assim, afim. Tá? Item F, para a gente encerrar esse exemplo, que já está extenso, perguntar, será que existe X? Então, quais são os valores de X? Se existir, né? Existe X em R, tal que F de X seja 2? Será que existe? Se existir, o que a gente quer? A gente quer x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Esse é o f de x, igual a 2. Okay? Então, se a gente traz esse 2 para o lado de cá, na verdade, a gente tem x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 2, 4, igual a 0. Ou seja, recai sobre uma equação do segundo grau. Então, vocês provavelmente viram lá no nono ano, no oitavo ano, como resolver equações dessa. Eu vou passar o método aqui, mas o próximo tópico é isso. Para quem não estudou, é a oportunidade de rever como que a gente calcula essas raízes, tá bom? Então, eu vou só deixar, por enquanto, a título de observação, como que resolve isso. Okay? Então, se você tem uma equação do segundo grau, você pode determinar as raízes da seguinte maneira. Menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a, ok? Esse delta, ele é b ao quadrado, menos 4ac, ok? Isso aqui é conhecido como fórmula quadrática ou forma de resolução de equações do segundo grau. Estão me ouvindo aí? Sim. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Então, se você talvez nunca tivesse estudado essa fórmula, é a maneira como a gente resolve. Ali na frente, então, eu vou tentar explicar de onde vem essa fórmula, tá bom? Logo após que acabar esse exemplo, eu vou tentar explicar de onde ela vem. Mas então, como que a gente pode resolver tendo em mãos essa fórmula aqui, certo? Então, passando para cá, a gente calcula o delta, então b ao quadrado menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, o delta é 5, perdão, 5 não, 5 ao quadrado é 25, né? 25 menos 16. Então, o delta deu 9
como que você acha as raízes? X, então, é menos o valor de B, então menos 5, mais ou menos raiz do delta, que é 9, sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1. Então, você tem 5, 1 para soma, mais 3 sobre 2, e o x2, 5, menos 3 sobre 2. Então, 8 por 2, 4, 1. Ok? Então, existe x em R tal que f de x é 2? A resposta é sim. Quais são? 4 e 1. Por exemplo, se você trocar 1 aqui, 1 ao quadrado é 1. Mais 6, 7. 7 menos 5, 2. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 6, 22. 4 vezes 5, 20. 22 menos 20, também 2, ok? Então, a resposta é sim, existe. Ok? E a resposta aqui para gente, 1 e o 4, né? X igual a 1 e x igual a 4 satisfazem essa condição de que o f desses números dá 2, tá? Essa parte que a gente falou aqui agora, a gente costuma chamar de como a gente quer achar os zeros, as raízes das funções quadráticas, tá bom? Aqui era só uma somazinha de fração, então não importa, a gente pode apagar que o quadro fica menos poluído. Então, o que são zeros ou raízes de uma função quadrática, ok? Então, os zeros de uma função quadrática, na verdade, são as raízes da equação do segundo grau associado, ok? Por isso que às vezes você pode ver escrito assim também, zeros ou raízes. Okay? É que normalmente a gente usa o termo raiz para uma equação, né? E zero para a função correspondente. Mas então, a gente tem uma função quadrática, ax ao quadrado, mais bx mais c, ok? E a pergunta quais são, ou será que existem, né? Então, assim, existem, existe, ou existem, né? X em R, tal que, ou tais que, f de x é zero. Okay? Então, a gente quer saber se existe, ok? Se existir, como que a gente determina eles, ok? Então, é mais ou menos o que a gente fez aqui, ó, nesse exemplo f, só que lá está perguntando igual a 2. E se você passa esse 2 para a esquerda, você fica igual a zero, né? Aqui, por exemplo, a gente achou um zero dessa aqui, né? Mas será que sempre tem que ser no chute, na tentativa, né? Será que não tem uma maneira de achar? Então, na verdade, o que a gente está querendo fazer é resolver esta equação do segundo grau, né? A gente quer saber quais são as raízes dessa equação do segundo grau. E isso é essa formulazinha que eu coloquei aqui, tá? A ideia é tentar explicar de onde essa fórmula vem, tá? Antes, vamos pegar um exemplo para a gente tentar explicar como chegar nessas raízes, tá bom? Então, eu vou começar com um exemplo, vou até aproveitar esse exemplo que a gente fez aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, a gente sabe um dos zeros, que é 2. Será que a gente consegue achar o outro zero dessa função? Ok? Então, a pergunta é, determine os zeros dessa função, caso exista. Na verdade, a gente já sabe que existe, porque sabe que pelo menos o 2 né, pelo exemplo anterior. Então, a gente quer resolver esta equação aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Okay? Quando a gente estuda lá no Produtos Notáveis, lá no sétimo ano, no oitavo ano, não sei mais em que série estuda isso,
a gente aprende a desenvolver. Quando você quer fazer, sei lá, quer fazer U mais... Lá em geral você aprende assim, A mais B ao quadrado, certo? Você quer fazer A mais B ao quadrado, como é que você desenvolve isso aí? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você tem A menos B ao quadrado, então você fica com A ao quadrado, só muda o sinal. Menos 2AB, mais o quadrado do segundo. Ok? É assim que desenvolve. Aqui, se a gente comparar só essa parte que tem o x aqui, ó, nós temos um x ao quadrado menos 5x. Se eu tentar completar o quadrado, ou seja, esse método de determinar quem é o número que eu tenho que acrescentar para virar um quadrado, a gente pode trocar essa expressão por alguém ao quadrado, ok? E a ideia é essa para se resolver equações do segundo grau, completar quadrados. É assim que se chega naquela fórmula lá. Então, se eu pego x ao quadrado, olha só, o x ao quadrado está fazendo o papel do a, né? Okay? Então, assim, se a gente pensar, eu tenho aqui o a continua aparecendo. Falta alguém para desempenhar o papel desse 2b, né? Então, assim, a gente pensa assim, duas vezes o b está dando o nosso 5, certo? Como aqui tem o sinal negativo e aqui tem o negativo, a gente não precisa preocupar. Eu sei que, por exemplo, 2b está fazendo o papel do 5. Então, se eu quero achar o b, quem é o b? Só passar o 2 dividindo, 5 sobre 2. Se a gente faz isso, então, pensa assim, eu vou lá e faço assim, ó, o que é x menos 5 sobre 2 ao quadrado? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando a gente fizer essa continha, tem 2 multiplicando, 2 dividindo, você fica com x ao quadrado, menos x vezes 5, menos 5x, mais 5 sobre 2 ao quadrado. Não vou nem desenvolver 5 sobre 2. Tá vendo que tem x ao quadrado menos 5x? O que falta para a gente poder trocar por esse pedacinho aqui é um 5 sobre 2 ao quadrado. Então, o que a gente vem aqui nessa nossa equação é fazer o seguinte, você tem assim, x ao quadrado menos 5x, eu vou escrever esse mais 6 aqui, igual a zero. A gente pode pensar, então, como é uma igualdade, uma equação, que isso seja uma balança. O quanto pesa na esquerda é o quanto pesa na direita. Então, assim, se está faltando para a gente um 5 sobre 2 aqui ao quadrado, se a gente acrescentar esse peso na esquerda, você desequilibra a balança. Então, você faz o quê? Acrescenta o mesmo peso na direita e aí não estraga nada. Então, a gente vem aqui e soma 5 sobre 2 ao quadrado e soma desse lado 5 sobre 2 ao quadrado. Todo esse pedaço que está aqui, a gente pode vir trocar por x menos 5 sobre 2 ao quadrado. Sobrou um 6, mais 6, igual a 0 mais alguma coisa, é essa coisa, certo? 5 sobre 2 ao quadrado é 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4. Esse 6 está somando, eu passo ele para o lado de cá subtraindo, porque a ideia na equação é você deixar x de um lado, quem não tem x do outro, que você consegue resolver essa equação, certo? Então você fica com x menos 5 sobre 2, menos 5 sobre 2, ao quadrado, igual a 25 quartos, menos 6, ok? E aí a gente já fez conta parecida com essa hoje, porque em vez de 6, a gente pode, né, denominador é 1, para deixar todo mundo com denominador 4, vai ficar quem, né? 25 menos 24, né? 24 por 4 é 6. 25 menos 24 é 1, 1 quarto. Então, reescrevendo aqui, que a gente tem x menos 5 sobre 2 ao quadrado, isto é 1 quarto. Olha só, quando você tem, assim, sei lá, você tem x ao quadrado igual a 4. Quem é o x? O x é mais ou menos a raiz de 4. Então, mais ou menos 2. Aqui a gente tem x menos alguém ao quadrado, certo? Então, se a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, vou até pôr a raiz para você lembrar, certo? Você tirou de um lado, tirou do outro, você pode, porque é a raiz quadrada de 1 quarto. Fica x menos 5 meios igual a mais ou menos
a raiz de 1/4. Bom, a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, x menos 5/2 é igual a mais ou menos meio. Então, quem é o x? Esse menos passa para o lado de lá mais, 5/2, mais ou menos meio. Então, você faz um para a soma, chama, sei lá, de x1, um para a diferença, chama de x2. Então, você tem 5/2 mais meio, e o outro você tem 5/2 menos meio. 5 mais 1, 6. Por 2, 3. 5 menos 1, 4. Por 2, 2. Olha só que legal. Uma das respostas a gente sabia que era 2, né? A gente tinha feito essa continha com 2, né? 2 é um valor de x que quando a gente troca, faz com que f se anule. E a gente descobriu um outro, 3, tá bom? Só para efeito de verificar se nossas contas estão certas, o que é f de 3? 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. Então, 3 ao quadrado é 9, menos 15, mais 6. 9 mais 6, 15, menos 15, 0. Ok? Esse método, na verdade, é o método que dá origem ao surgimento dessa fórmula aqui. Tá? Então, a gente completando quadrados com essa equaçãozinha aqui, a gente consegue obter essa mesma fórmula, tá bom? Ele que produz, origina essa fórmula. Mas a ideia é sempre essa, surge de completar quadrados. O legal de conhecer a fórmula é que você não precisa ficar repetindo esse passo toda vez. Não é você não vai precisar fazer isso toda vez, tá bom? Basta lembrar a carinha da fórmula, tá? Então, assim, de maneira geral, como que a gente poderia, então, traçando um paralelo aí, né? Como que a gente poderia resolver essa equação? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Com a diferente de zero, tá bom? Deixa eu pôr um parênteses aqui, porque eu vou supor que o nosso A seja positivo, tá? A gente pode fazer isso, porque lá na frente eu preciso disso. Porque, por exemplo, pensa assim, que eu tivesse essa equação, menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5, certo? Deixa eu ter uma qualquer aqui. Mas fala, professor, mas o A é negativo, nem sempre precisa ser positivo. Verdade. Mas eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Então eu fico com 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a zero. Então, se o nosso A for negativo, você vem na equação e multiplica todo mundo por menos 1. Então, você consegue deixar ele positivo sempre, tá bom? A vantagem quando você chega aqui no final dessa fórmula, e obtém essa fórmulazinha que está aqui, cadê ela? Essa aqui, não importa se o A é positivo ou não, a gente aplica direto na fórmula, tá bom? Mas para deduzir, a gente toma esse cuidadozinho. Então, a gente sempre pode supor, para efeito de obter a fórmula, que o A é positivo. E o que a gente vai fazer? A gente vai, então, tentar completar quadrados. Ok? Aqui tem um ax ao quadrado mais bx mais c. A vantagem de quando a gente pegou, por exemplo, essa do x ao quadrado menos 5x mais 6, é que o primeiro termo aqui era o número 1. Então, eu vou tentar transformar ele em 1. De que maneira? Como A é diferente de zero, a gente pode dividir todo mundo por A. Divido por A. Então, eu fico com A sobre A, 1x ao quadrado, mais B sobre A, x, mais C sobre A igual a zero. Então, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Okay? E agora, o que a gente vai tentar fazer é completar quadrado, vou até destacar de verde aqui, para essa parcelinha. Para essa parcelinha aqui. Lá, a gente precisou fazer o quê? Identificar, né, quem que a gente ia somar dos dois lados da nossa equação. Aqui, se a gente traz então, para o nosso mundo paralelo aqui, ó, equação divisória aqui, porque essa aqui é só conta auxiliar, o que importa é o que está aqui na esquerda. Então, a gente tem x ao quadrado mais bx sobre a, ok? Lembra lá quando você foi, então, x mais alguém, só x mais k ao quadrado, então, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós temos x ao quadrado mais, então, x vezes b sobre a. Para dar certo aqui, está faltando aparecer um 2, né? Ok? Então, se eu coloco um 2, a gente estraga essa conta. Então, se eu multipliquei, eu divido por 2.
E aí não estraga. Então, quem vai fazer o papel do K para a gente aqui, na verdade, olha só, então eu vou até circular de amarelo. É B sobre 2A, né? O K tem que ser B sobre 2A. Então, se eu coloco um 2 multiplicando, coloco um 2 dividindo, então B sobre 2A faz o papel do K para a gente. Ok? Então, falta aparecer mais um K ao quadrado. E o K a gente chamou de B sobre 2A. Então, falta aparecer um B sobre 2A ao quadrado. Ok? Então, nesse pedacinho aqui agora, se a gente compara lá, quem é B sobre 2A para a gente? B sobre 2A, pega aqui ó, na nossa equaçãozinha. O B era o 5, certo? 5 sobre o A, que era 1. 5 sobre 2A, 5 sobre 2 vezes 1, 5 sobre 2. Viu? A mesma coisa, tá bom? 5 sobre 2. Então, foi bem nesse pedaço aqui que eu somei de amarelo os dois, estava de branco, certo? Então, como está de amarelo aqui, vou somar de branco, por exemplo. Tá? Então, eu vou repetir o x ao quadrado, mais BA sobre x, mais, eu vou deixar o espacinho aqui, vou pôr o C sobre A, e isso igual a zero. Aí falta quem? Um B sobre 2A ao quadrado. 5 sobre 2 que a gente fez no nosso problema, certo? Mais, põe dos dois lados para não estragar, pensando naquela ideia de balança. E agora, então, todo esse pedaço que está aqui, a gente pode trocar por, então, x mais k. Então, x mais b sobre 2a, okay? Ao quadrado. Então, a gente troca por x mais b sobre 2a ao quadrado. Mais c sobre a. E isto é igual, então, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Foi o que aconteceu bem aqui, ó. B ao quadrado sobre 4a ao quadrado. B ao quadrado, 25. 4 vezes 1 ao quadrado, 4. Ok? E aqui é o C sobre A. A gente passa o C sobre A subtraindo. Então, você fica com x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. O que a gente fez aqui para fazer essa continha, menos c sobre a, foi igualar os denominadores, né? Para igualar o de c sobre a chegar em 4a ao quadrado, falta multiplicar, um pouquinho, sabe, vermelho, por 4a. Certo? Porque 4a vezes a é 4a ao quadrado. Então, você fica com x mais b sobre 2a ao quadrado igual todo mundo sobre 4a ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac. Opa, até apareceu já a carinha do delta que a gente conhece aqui, né? Para encerrar, o que a gente fez lá depois? Foi e tirou a raiz dos dois lados. Quando você tira a raiz, aparece um mais ou menos. Então, aparece mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Então, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre raiz quadrada de 4, 2. De a ao quadrado é a, lembrando porque a gente está supondo a positivo, senão ia ter que aparecer um módulo de a aí. Por isso que a gente precisou do a positivo. Então, para encerrar, passa esse, está somando, passa subtraindo para o lado de lá. Então, x é menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. O denominador é comum. 2a menos b mais ou menos raiz de delta, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Ok? Observe que a gente só pode tirar a raiz aqui, né? Só pode tirar a raiz se b ao quadrado menos 4ac for maior ou igual a zero. Okay? Foi o que aconteceu nesse exemplo aqui. B ao quadrado menos 4ac deu 1. Então, essa é a formulazinha para se resolver equações do segundo grau, que eu tinha apresentado aqui só o resuminho dela de amarelo, tá? E na próxima aula, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, aqui a gente está supondo para poder tirar a raiz, delta maior ou igual a zero, tá bom? Nós vamos fazer alguns exemplos disso. Vou falar de como que se escreve uma equação do segundo grau na sua forma fatorada. Falar de soma e produtos para se resolver equações do segundo grau. E depois falar de gráficos de funções quadráticas, tá bom? Mas
por hoje era isso. Deixa eu encerrar a apresentação. Por hoje era isso. Eu depois vou encaminhar para vocês o vídeo da aula de hoje e o print da aula também. Eu imagino, eu acho que ela que já falou que mora no mesmo bairro que eu, minha internet hoje também está. A minha conexão agora. Olha, eu voltei. Eu estava falando que minha internet estava horrível. Por sorte, eu consegui dar aula. Eu fui falar exatamente isso. Eu fui falar da minha internet horrível. Graças a Deus, pelo menos foi após encerrar o conteúdo, tá bom? Mas se puderem avisar ela, obrigado, viu, Juliana? Mas se puderem avisar ela e os outros colegas que não assistiram a aula hoje, eu vou mandar o link depois da aula, tá bom? E por sorte, só tive esse travamento já após encerrar a aula, tá? Eu mando depois para todo mundo. Na próxima aula a gente continua, eu vou fazer mais exemplos. Essa parte de dedução da fórmula não esquenta a cabeça, só para explicar de onde vem. É importante lembrar ela mais do que saber deduzir, tá bom? Eu que agradeço. Professor, Pois não. eu fiz a recuperação, só que foi uma nota muito baixa, e aí ela iria abaixar a minha média. Tem como o senhor Não. desconsiderar ela? Deixa eu te explicar. A recuperação nunca baixa a média. Eu não sei se te explicaram como faz o sistema. É o seguinte. Se sua média piorar, fica o que estava antes. A recuperação é assim. Você fez a prova, certo? Vamos supor que você tivesse nota 5 e você foi lá na recuperação e tirou 3, né? E 5 mais 3 dá 8, por 2 ficaria 4. Só que o sistema não aceita diminuir, então ele mantém 5. Ele só troca a média se melhorar, tá bom? Ah, tá, entendi. Obrigada, então. Isso já é automático, tá? Aham, obrigada. Eu que agradeço. Lembra de fazer a prova, tá? Essa do bimestre que tá valendo agora, tá? Tá, eu vou fazer. Tá bom. Boa semana pra vocês, viu? Pro seu também. Obrigado. Obrigado Maria, pelo Feliz Dia dos Professores. Vou encerrar a gravação, tá bom?